encontramos organizadores do grupo da Paraná. Por exemplo, a gente teve, não sei por que motivo, posso falar dele, não gosta realmente de Windows, uma problemática, não sei por quê. E a empresa que ele trabalha, eu só sei que ela existe, porque toda vez que eu virar fazer uma compra na Steam, aparece lá, uma compra. Pronto, essa é a apresentação. Vamos só esperar aqui para o ambiente. Cadê o microfone? Alô, alô, alô. Bom, boa noite. Vou fazer as palavras do Danilo, do Júnior e do Medina aí, de agradecimento também como minha. Primeira pergunta que eu tenho para fazer para vocês. Todo mundo aqui é do curso de informática? Tem alguém que não é? Tá todo mundo aqui porque foi obrigado? O tema da minha apresentação era Git no mundo real. Mas aí, por uns problemas técnicos, aí tive que mudar o nome. Eu terminei ela chegando aqui, vim fazer ela no carro. Então, se tiver algum erro aí, me perdoe. A ideia aqui é mostrar o Git em si. Alguém aqui conhece o Git? Faz assim, só para eu saber. Porra, gente pra caramba. Acho que não vai ser muito útil. Eu vou mostrar o passo mesmo, um how-to de como fazer, como você, sair daquela zona de pânico, de não saber versionar, de poder dormir sossegado. Então, vamos tentar aí mostrar o que é o Git. Esse sou eu, né? Eu sou o Renan. Eu trabalho lá no UOL, no Boa Compra, faz uns 2 anos e meio. Essa é a minha foto lá no GitHub. Meu usuário é aquele ali, Renan M. Pimentel, quem precisar de alguma coisa. Como eu falei, trabalho lá no UOL, especificamente no produto Boa Compra. A gente é um gateway de pagamento para a maioria dos jogos que tem aí hoje. Então, quem joga provavelmente já ouviu falar do Boa Compra. Então, vou dar uma pequena introdução do que é o Git. O Git ele é um sistema de versionamento que ele surgiu na necessidade do Linus Torvalds, criador do Linux, conseguir versionar o Linux. Porque entre 2002 e 2005, o Linux ele era gerenciado pelo BitKeeper. Então ele era distribuído por pequenos pacotes comprimidos de forma bem rústica, assim. E em 2005, a BitKeeper cortou as relações com o Linus Torvalds e o BitKeeper ele era pago, então o Linus ficou sem como gerenciar o versionamento do Linux. Aí ele, em poucos dias, começou o desenvolvimento do Git em abril de 2005. Em junho de 2005, o Git estava pronto já, ele praticamente fez tudo sozinho. E ele pegou do BitKeeper as principais qualidades. Quais eram? Agilidade e sistema distribuído. Aí eu vou mostrar mais ou menos o que é isso. Essa é a frase dele quando ele criou o Git. Ele basicamente fala que ele é o egoísta bastardo, que o primeiro sistema que ele fez, ele deu o nome dele. E o segundo chama Git, que Git em inglês é uma gíria de cara cabeça dura, chato, egocêntrico e tal. Então, alguém ainda usa SVN para alguma coisa? Acho que está na hora de, depois dessa palestra aí, mudar. Qual que é a principal diferença entre o SVN e o Git? Quem já trabalhou com SVN, com certeza já teve aquele problema do servidor que está hospedando o SVN cair e a empresa parar. Ninguém consegue trabalhar, ninguém consegue fazer nenhuma alteração, não consegue compartilhar o código. No Git já é um pouco diferente, ele tem essa capacidade de ser um sistema distribuído.
Como é que funciona isso? Ele tem 3 estágios. Ele tem o diretório, cada diretório é um repositório. Ele tem o stage dele e o repositório remoto, ou repositório local também. Então, cada pasta que você tiver contendo o Git, ele é um repositório isolado que pode ser compartilhado. Então, se o servidor central do Git cair, eu consigo continuar trabalhando de forma normal, consigo fazer todas as minhas alterações. O meu companheiro de equipe pode fazer as alterações dele, a gente pode se conversar entre nós dois, a gente pode, a hora que o servidor voltar, a gente consegue enviar todas as alterações para lá, sem nenhum problema. Então, para fazer a instalação, é bem simples. Para quem usa o Windows, é só baixar lá, dar o next, dá mais uns 10 next lá e finish. Se você usa Mac ou Linux, eu recomendo fortemente que compile a versão, não pegue a versão que vem do gerenciador de pacote. Por exemplo, se você usa o Ubuntu, se você instalar via apt-get, ele vai vir a versão 1.9, 1.92. Se você usa o Fedora, vai ser pior ainda, que ele vai vir com a versão 1.8, que está totalmente depreciada. Então, a recomendação é sempre usar ela compilada e manter ela atualizada. Eu não estou com ela atualizada, mas é bom. Então, depois que você instalou, o comando git ele fica disponível no seu terminal. Para quem usa o Windows, o bash, o Git ele disponibiliza um bash, porque se você usar o terminal ou o PowerShell, terminal não, como é que chama? DOS. Usar o DOS ou o PowerShell é eu acho totalmente inviável. Então o Git ele disponibiliza um bash que meio que simula o bash que a gente tem no Linux. Então a gente consegue herdar todos os comandos do Linux também. Mas o comando git, a partir disso, ele fica disponível de forma global no seu computador. A documentação do Git, ela é muito amiga, tanto você usando ela online quanto ela offline. Eu não sei se no Windows eles têm essa disponibilidade de documentação, mas em qualquer momento você pode dar o Git, o nome do comando que você quer, --help ou help, ele traz uma documentação bem detalhada e exemplos. Então, qualquer momento você está começando, você pode dar um git, um comando, --help, você vai ter ali a mesma documentação que tem online, só que ele disponibiliza offline para você. Onde a gente pode usar o Git, assim? Por exemplo, eu quero começar o Git, eu vou fazer o TCC, eu quero versionar meu TCC, eu não quero ficar salvando em pendrive, salvando no meu e-mail, caramba, 4, o Git, onde eu posso usar? Eu vou mostrar 3 players que eu uso bastante. O primeiro é o GitHub, todo mundo conhece o GitHub aqui, né? O segundo, bem famoso também, é o Bitbucket. Se alguém não conhece o Bitbucket, ele é gratuito também. Só que o que faz dele diferente é que você consegue ter repositórios privados de forma gratuita. Então, às vezes, você está desenvolvendo sozinho ou você está começando um negócio, você usa o Bitbucket, você consegue ter uma privacidade no seu código. Ou se você é uma empresa pequena e tem medo de pôr as coisas nas nuvens, você pode usar o GitLab. O Júnior lá na Serra Bits usa, acho que faz uns 4 anos já. Ele é digamos assim, ele é o GitHub, ele é escrito com a mesma linguagem e tudo, só que open source, você consegue instalar no seu servidor sem nenhum custo. Totalmente você pode instalar na sua casa, também em qualquer lugar. E agora a gente só falou de blá blá blá, coisa chata. Vou mostrar agora o passo a passo de um dia a dia assim, do Git. Bem o básico mesmo assim, mas é para quem não tem nenhum conhecimento começar a conseguir usar no dia a dia. Primeiro a gente tem que fazer uma configuração básica assim, para todas as alterações que você fizer,
ter o seu nome e ter a sua marca. Tanto se você for usar GitHub, se você for usar GitLab, Bitbucket, se você for usar alguma solução particular, se você for levantar um servidor de Git na sua máquina. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é configurar o nosso nome e nosso e-mail. Para identificar a gente na hora de, sei lá, no GitHub, alguém for ver quem fez aquela alteração, quem que é o dono daquele projeto. Então, tudo que você envolver o config, e tem inúmeras variáveis lá que você pode ver no help, vai ser a configuração do seu repositório. Você pode configurar ele tanto para um repositório exclusivo, então você pode ter no seu computador um repositório que é um projeto seu, que você vai usar o seu e-mail, o seu nome, e você pode ter no seu notebook também um repositório da sua empresa, que vai ser o login corporativo e o e-mail. Aqui eu coloquei o global, que é para ele, esse nome, esse e-mail ser usado em qualquer repositório que eu criar. Então, em qualquer repositório que eu criei, essas credenciais vão estar sendo usadas. Aí, como é que eu inicio um repositório? Tipo, vou dar um exemplo aqui que a gente está fazendo um TCC. Vou começar o meu TCC e eu quero ter o controle de versão, de acompanhamento, de tudo aquilo. Então, se lá na frente eu tiver que fazer uma alteração, eu não preciso ter 20 cópias do meu arquivo com data que ele foi salvo. Eu consigo ter um histórico todo pelo Git. Então eu vou mostrar aqui um passo a passo mesmo, bem simples, que depois eu vou disponibilizar esse slide. Quem nunca mexeu com Git, acredito que seguindo os passos aí consiga já criar um repositório no GitHub, no Bitbucket ou local e começar a se aventurar em algum projeto open source ou só se aventurar só. Então, para a gente iniciar um repositório, eu acho que eu fui bem feliz na fonte que eu usei e na cor. Quem está aí no fundo está enxergando ou não? Tá? Então eu criei uma pasta aqui XPTO. E aí não existe nada ali, ela está totalmente limpa, acabei de criar. Eu executo o git init. O que ele vai fazer? Ele vai criar uma pasta .git. Essa pasta .git ela é responsável por todo o meu repositório local. Lembra que eu falei que cada pasta, cada diretório é um repositório. Então aqui ele está inicialmente sendo responsável por esse repositório local que eu acabei de iniciar nessa pasta. A gente vai agora começar a criar um histórico nela, fazer alterações nela. Então, criei, não existe nada, por padrão, isso do Git, ele cai na master, na branch. Eu vou explicar um pouquinho mais para frente o que é branch, mas a branch é o ramo que você está trabalhando. No Git você consegue ter vários ramos de, digamos, vários workspaces paralelos, com conteúdos diferentes, ele consegue assimilar bem isso. Então aqui, inicialmente, vou dar um git status só para ver qual que é o status atual do meu repositório. Então ele está falando que não tem nada, está vazio, não fiz nenhum commit inicial, está totalmente vazio. Então a gente vai adicionar agora uns arquivos. A gente criou um arquivo qualquer lá chamado file, e aí eu dou um git status. Agora ele mostra para mim aqui em vermelho. Se tiver algum daltônico aí, tem como mudar a cor na configuração. Mas em vermelho aqui, ele cria um arquivo. E ele está falando que esse arquivo, ele não está no histórico ainda, ele não existe no Git. Para o Git, o Git não sabe da existência dele. A gente tem que colocar ele como uma referência dentro do Git. Para fazer isso, a gente usa um comando chamado add. Então, eu adiciono esse arquivo a zona de stage do meu repositório. Então eu dou um git add, o nome do arquivo. Logo depois eu dou um git status só para ver qual que é o nível de alteração que ele está. Lembrando que a gente tem três. A gente tem o diretório, a gente tem o stage e o repositório. Aqui ele já sabe da referência, mas ele não está versionado ainda. A gente precisa versionar ele. Para versionar ele a gente tem que fazer um commit. A gente está inserindo esse arquivo
na referência de alterações do Git. Então eu dou um git commit. Esse "-m" aqui é de mensagem, então eu passo uma mensagem de referência a essa alteração ou a criação desse arquivo. Quando eu faço isso, ele cria um hash. Esse hash é responsável por apontar não apontar, mas para, tipo, é o binário, para, tipo assim, falando grosso modo, é o binário dessa alteração aqui. Então ele tem a mensagem aqui referente a esse hash aqui, ele fala que um arquivo foi alterado, eu não escrevi nada nele e eu não deletei nada, e ele foi criado esse arquivo no meu repositório Git. Até aí não tem nenhum segredo, aqui você começou agora, a partir de agora, todas as alterações que você fizer vai ser rastreada, ou monitorada, ou como quiser. Aí eu crio mais 2 arquivos, ou quantos eu quiser. Então eu criei mais 2 arquivos TXT e mais 2 arquivos PNG. Eles, mesma coisa, eles não existem para o Git ainda, eu preciso criar essa referência lá para o Git. Então, aqui eu estou adicionando todos os arquivos. Eu dou um git add --all, ele vai pegar todos os arquivos sem referências que estão na minha alteração lá, vai adicionar no stage, e aí eu faço um commit desses todos os arquivos. Como esses 4 arquivos que eu criei não tem nenhum insert, nenhum deletei nada, eu criei ele com touch, então eles estão vazios. Pode ver que o modo que ele é criado são todos iguais, o arquivo não tem nenhuma informação, não tem nada, são todos arquivos vazios. Aí que eu estava falando que a partir de agora todas as alterações que você fizer, elas são monitoradas. Eu costumo dizer que o Git log ele é o maior delator que existe na história. Eu trabalho com o Fernando lá, tipo, deu um bug em produção, a primeira coisa que a gente faz é ver o log e já dá o nome ao boi. Tipo, a gente usa isso aqui de forma absurda, às vezes construtiva, mas a maioria das vezes para arrumar a confusão mesmo. Então como é que faz para a gente ver o log? Basicamente, dentro do seu repositório, você dá um git log, ele vai te listar tudo. Existem N parâmetros que a gente pode passar aqui, que ajuda a gente a minerar essa informação, criar metadatas, criar gráfico, tudo isso no terminal. Mas aqui o basicão, o git log, ele já te traz o mínimo que a gente precisa saber. Primeiro, o autor, aquele nome que a gente configurou de forma global, e o e-mail. Então a gente já sabe se alguém fez cagada, a gente consegue pegar o nome do cara, e se for para mandar embora, manda embora. A data certinha que isso foi feito. Ó, 7 horas da manhã, 2 horas da manhã, de ontem. Então basicamente isso aqui. Cada commit, como eu falei, ele é referenciado a um hash. Esses hashes são únicos. É impossível de existir 2 hashes desses. Por ser números hexadecimais, os 5 primeiros caracteres, você já pode usar ele de referência para ver o conteúdo. Então, aqui no git log, ele não mostra qual que é a alteração que foi feita, mas eu consigo ver a alteração através do hash. Então aqui, eu dou um git show e os 5 primeiros caracteres desse log aqui, e ele me mostra o que foi alterado. Como eu criei um arquivo vazio, não tem nenhuma alteração. Mas o que ele faz? Ele faz um diff, que ele compara a diferença do arquivo antes e do arquivo depois e te lista aqui todas as mudanças. Vai ter um exemplo aqui que eu fiz uma mudança. Analisando e tomando decisões. Quem trabalha com software, assim, tipo uma empresa grande, a gente tem o costume de fazer code review, que é a gente analisar o que o companheiro, o amigo, fez no código antes de mandar para a produção. Então, com o Git a gente consegue também fazer essa análise, que a gente usa o diff. Então, aqui no caso,
eu fiz uma alteração aqui, dei um echo hello unipar, joguei no file txt, que é um arquivo que já estava criado, e eu dei um git diff head. Esse head aqui, ele sempre vai pegar a referência do momento. Então, como eu fiz a alteração agora, ele vai pegar a alteração daquele momento. Mas aqui eu posso passar o hash do commit. E eu posso fazer uma comparação entre dois hashes. Eu posso pegar o hash de um arquivo, do mesmo arquivo, eu posso pegar um hash de um ano atrás e um hash de ontem e comparar toda a mudança que aquele arquivo sofreu, e ele vai me mostrar a hora que foi feita a alteração, a data que foi feita a alteração e quem é a pessoa que fez a alteração. Então, ele sempre vai mostrar o que foi removido e o que foi adicionado. É que aqui cortou, mas ele sempre mostra um maisinho em verde das coisas que foram adicionadas e um vermelhinho em vermelho sempre das coisas que foram removidas. Às vezes a gente está desenvolvendo, ou está fazendo o seu TCC lá, você escreve umas coisas, dá o git add, deixa ele no stage, mas você fala, putz, preciso remover isso aqui. Preciso desfazer essa alteração, consertar ela e commitar de novo. Para isso, a gente vai remover ele do stage. Então, eu adicionei um arquivo novo aqui. Eu deletei aquele lá e criei um novo. E ele está aqui, no meu stage. Para eu retirar essa alteração, para remover ele do stage, eu vou usar o reset. Eu estou resetando essa informação. Então, eu dou um git reset, o nome do arquivo, ele vai remover esse arquivo. Ele está falando aqui que ele deu um stage no arquivo que estava no stage. Ele deu um reset nele. O que ele fez? Ele só tirou o arquivo daquela referência que ele tinha criado. Se eu desse um git status agora, ele estaria vermelhinho. Mas aí você fala assim, putz, eu preciso desfazer o que foi feito. Você não fechou o arquivo, não lembra qual que foi a alteração que você fez, você precisa desfazer. Então você vai dar um Ctrl Z. A gente vai fazer um git checkout, -- o nome do arquivo. Ele vai desfazer todas as alterações que foram feitas naquele arquivo. Ele só vai remover aquelas alterações que você fez. É o Ctrl Z do git. Até aí a gente estava trabalhando no repositório local. Agora, digamos que você vai enviar isso para alguém para dividir o seu trabalho, usar um GitHub e começar a compartilhar isso com outras pessoas. Aí a gente precisa adicionar um remoto. Então a gente vai adicionar um remote aqui. Então a gente vai dar um git remote add origin, que é a referência que a gente vai usar daqui para frente, e a URL. No caso do GitHub, do Bitbucket, ele usa um protocolo Git. Mas se vocês forem usar aqui na faculdade, provavelmente o protocolo Git, que é a porta 22, é bloqueado. Então eu recomendo fortemente sempre usar o protocolo HTTPS quando for trabalhar com Git. Nunca fazer o uso do Git através da porta 22, sempre usar a porta 443. Então aqui eu estou adicionando esse repositório aqui que eu fiz estou distribuindo ele com algum servidor. Então, adicionei o servidor que eu vou usar como repositório remoto. E aí, agora eu vou levar essas alterações para lá. Então, eu vou dar um git push, estou empurrando essas informações. Estou contando aqui aonde que está e a branch. Esse orange aqui é a referência. Então, estou dando um git push, orange, e estou jogando para a branch master, que é a branch principal. Ela é criada de forma default. Esse "-u" aqui é para ele salvar tudo que você colocar aqui depois. Então, mais para frente, quando você fizer mais uma alteração, você der o git add, der o git commit, você não precisa ficar dando git, push, orange, master. Esse "-u" aqui, ele salva tudo que você colocou após o push. Então, você só precisa da git push, você não precisa ficar repetindo isso toda vez. Aí, digamos que algum amigo seu foi lá, ou seu professor fez uma correção no seu TCC e você precisa pegar aquela correção que fez. Para isso, a gente tem que puxar a informação. Então, você dá um git pull, passa a referência do seu
do seu servidor e a branch que você quer. Então, você dá um git pull origin master, você vai pegar toda a alteração que a outra pessoa que está trabalhando com você fez. Contribuindo com um projeto remoto. Digamos que você vai lá, vai entrar agora, vai fazer parte do Developer Paraná, que deve Paraná, e vai contribuir com o blog lá que está bem parado, e a gente está precisando de gente fazendo posts lá. O nosso blog, ele funciona basicamente em cima do Git. Os posts são commits que as pessoas fazem, que são aprovados por nós, e automaticamente eles estão publicados. Então, digamos que você quer contribuir com o Dev Paraná. Você vai dar um clone, para quem trabalha com SVN é o checkout, seria SVN checkout. Você vai dar um git clone, você está copiando isso daqui para a sua máquina. Sempre usa o HTTPS, nunca usa o protocolo SSH. O que ele vai fazer? Ele vai clonar o repositório blog, vai criar uma pasta blog, ele vai baixar todas as referências que tem, aqui no caso são 770 referências, então a gente já teve 770 alterações no blog, vai resolver isso de forma local, então ele vai criar um repositório local para você e vai deixar disponível para você. Então mesmo sem internet, sem comunicação com o servidor, você consegue trabalhar normal na sua máquina. Aí você precisa, vou lá fazer um post, vou arrumar alguma coisa no blog. Isso aqui serve para qualquer projeto no GitHub. Vamos criar uma branch. A gente vai criar um ramo a partir de um ponto específico para fazer a correção, para fazer uma alteração qualquer. Então a gente vai abrir uma branch, dar um ponto específico e a partir dali tudo que a gente fizer não vai ter interferência da master. A gente vai estar trabalhando na feature 01. E a gente precisa agora alternar para essa branch. Então a gente dá um git checkout. O checkout, a palavra checkout no Git, ela é usada em várias situações. Para resetar arquivo, para trocar de branch, para trocar e criar branch. Aqui no caso, git checkout, quando a gente passa o nome da branch, ele alterna para a branch feature 01. A partir de agora, tudo que a gente fizer vai estar diretamente na feature 01. Não vai ter interferência nenhuma na branch master. Aí eu quero remover lá tudo que tem de PNG no blog lá, trocar por SVG. Eu dou um git rm *.png. O rm vai remover tanto a referência do git quanto da sua máquina. Então eu dou um git rm *.png, ele pega tudo que tiver PNG. Aqui no caso ele tinha dois arquivos, ele removeu as duas imagens, tanto no Git quanto no blog. Só que eu preciso commitar isso, preciso enviar essa alteração para o repositório. Eu dando git status aqui, ele vai me mostrar que esses dois arquivos, essas duas referências estão sendo deletadas, elas não foram, elas estão sendo. Então eu dou um git commit, passo "-m" e a mensagem que eu quero lá, eu estou removendo as PNG. Ele vai deletar as duas imagens para mim. Eu deletando essas duas imagens, elas deixaram de existir para mim. Mas se daqui 5 anos eu quiser voltar a ter essas imagens, através desse hash aqui, eu consigo reverter só esse commit. Se daqui 5 anos eu quiser voltar a ter essas duas imagens, eu consigo através desse commit aqui, que vai estar para sempre salvo lá no log. Ele nunca vai sumir. Aí a gente removeu essa imagem que estava lá zoada e a gente precisa mandar isso pro pessoal lá do blog. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer um merge. Para fazer o merge, qual que é o primeiro passo? A gente precisa voltar para a branch master, que é a branch que a gente quer usar como base. Então a gente dá um git checkout master, ele volta para a branch master. Ele fala para mim que a branch está atualizada, eu não preciso fazer um pull para atualizar ela. Aí para fazer o merge é muito simples. Git, merge e o nome da branch que eu quero trazer para o master. Então se nesse intervalo aqui a galera trabalhou um monte na master, essa minha alteração vai entrar lá na frente.
Se tudo der certo, não der nenhum conflito, aquela referência sua que foi criada nessa branch, ela passa a existir na branch master. Então esse 9A2 aqui, se eu não me engano, é esse aqui, que foi removido, ele passa a existir na master. Então, pode ter milhões de pessoas trabalhando, se eu quiser recuperar essa imagem, é esse código aqui que eu vou usar para recuperar. É isso. Tentei trazer um conteúdo mais iniciante, assim, que eu vejo que é super importante hoje. Quase todas as empresas é um requisito básico. Acho que com isso, se você fizer uma conta no GitHub, você já consegue criar seu repositório, fazer o que você quiser. Era mais ou menos isso que eu tinha para falar. Aí você fala assim, putz, eu uso Windows, eu não gosto de mexer no terminal, não tem algo mais fácil? Tem muita ferramenta de interface gráfica, mas tem muita coisa ruim e pouca coisa boa. Eu vou mostrar duas ferramentas que eu acho que são as melhores. A primeira é a SourceTree, que é da mesma empresa que mantém o Bitbucket. Ela é gratuita, ela é totalmente gráfica, você não precisa digitar nada, você consegue executar tudo usando esses botões aqui, ó, pull, push, abrir branch, fazer merge, sem nenhuma dificuldade. Você consegue ver todos os logs de forma mais amigável. E uma outra que essa eu já usei, que é o GitHub Desktop. Ela também, como SourceTree, tem para Linux, Mac e Windows. O GitHub Desktop tem para Windows, Mac, e eu acho que está para sair para Linux agora. Essa daqui eu recomendo mais. Ela é, além de ser totalmente interligada com o GitHub, que é a maior rede social hoje de desenvolvedor e de código aberto, ela tem uma interface amigável e a usabilidade dela é muito mais fácil. E ali ela não trava quanto o SourceTree. Era isso que eu tinha para passar. Tentar mostrar um pouquinho de Git. Claro que o Git, como eu disse, tem muito mais coisa a oferecer. Coisa pra caralho. Não sei se podia falar palavrão aqui, mas eu falei. Então, se alguém tiver qualquer dúvida de Git depois daqui, quiser me procurar lá no GitHub, o mesmo usuário meu que tem lá é no Twitter, pode me procurar, eu vou tentar ajudar da melhor forma possível. E eu acho que tentar usar o Git, o versionamento de coisas, não só para desenvolvimento de software, mas para um trabalho de faculdade, para qualquer coisa que você acha que é importante, acho que vale a pena dar atenção para isso. Quem não sabe, o Dropbox usa o mesmo tipo de versionamento para os arquivos dele, e eles mantêm um histórico de 30 dias. Alguém tem alguma dúvida aí? Tirando o microfone que eu tenho para vocês. Vem comigo, tá? Beleza? A minha dúvida é um botãozinho que eu sempre vi no vídeo e não entendi para que serve. É o share a cerejinha. Já viu? Então, é para você mover um commit específico de uma branch para outra. Você quer, digamos que você tem a branch, vou falar um caso real. Você pega um projeto grande, eles têm a branch master, a branch develop e uma branch stage lá. Digamos que o cara fez uma coisa na develop, só que aquela versão não vai ser fechada. Só que ele quer aquela alteração mínima. Então ele consegue transitar esse commit por várias branches. É basicamente isso. Mas ele, acho que ele vai ser descontinuado porque ele perde a referência. Aquela sua alteração, esse commit, ele não leva histórico. Ele é um commit vago. Ele nunca vai ter nenhum SHA-1 ligado a ele. Mas é basicamente para transportar commit. Você mostrou o SourceTree ali. Até quando eu usava linha de comando, eu estava procurando
um software diferencial no repositório, não tinha ponto da Linux, no caso do Source, sabe se tem agora? Tem. Agora tem. E outra coisa, eu vi esses dias, não cheguei a testar, que dá para você trocar o autor do commit do hash. Você acha que isso é um bug ou o quê? Na verdade, isso aí está sendo encarado como uma puta falta de sacanagem pela comunidade. Mas o que o cara fez basicamente ele criou um alias, uma function ali que faz o que você já consegue fazer. Dentro da pasta git, tem todo o histórico. Se eu entrar ali manualmente, alterar aquilo ali e enviar, eu consigo alterar. Você só não consegue alterar a referência no servidor. Você consegue alterar a referência local. Aí o que esse cara está fazendo? Eles estão sobrescrevendo o commit da galera no Git e está no GitHub. Só que tipo, o GitHub está retornando o autor original. É um NES, né? Uma coisa assim. O nome do plugin que o cara criou. Algo que deve ser o RBR, certeza. Tem que ficar esperto quando você libera a galera para ninguém te zoar. Alguma pergunta mais aí? Nenhuma? Tão triste quando tem pergunta, gente. Vamos lá. 1, 2, 3. Danilo? Achei que você estava contando. Cara, na verdade eu queria a sua opinião se você indicaria sobre um sistema legal de arquivos muito grandes. Se você recomendaria usar Git mesmo assim, porque fatalmente na hora que for aberto, para cara, mesmo assim você recomendaria proteções de história e um versionamento em si. Uma das qualidades do Git é isso. Ele foi desenvolvido para trabalhar com grandes softwares. Até que o repositório que mais tem commit e arquivos grandes no GitHub é o próprio Git. Então, tipo assim, um SVN checkout num arquivo, quanto que tem o checkout lá? Nossa, tinha os 300 mega? Não. Cara, demorava tipo coisa de 1 hora, sei lá, chutando alto. Hoje com o Git demora tipo 10 segundos. Nem chutando muito alto demora 10 segundos. Então, tipo, por ele ser um sistema distribuído, ele consegue ter esses isolamentos de forma mais rápida. O primeiro clone, com certeza, vai demorar um pouco mais, mas a busca de atualizações depois vai ser muito rápido. E, tipo, código legado, você falou, será que é bom? É que nem você fazer teste. Tem que fazer. Se você não tiver o Git, se não tiver um versionamento, cara, sei lá, eu não conseguiria dormir de forma tranquila. A gente sempre fala, tipo, vai embora, comita tudo, porque se você morrer amanhã, pelo menos você deixou o commit lá. Só um paralelo. Talvez você tenha conflitos tipo, binários, né? Então você tem ali, sei lá, um monte de arquivos binários, talvez não tem problema. Mas assim, tem casos de uso bem peculiares. Lá na empresa a gente tem casos de um sistema de rotina, ele é produzido por nós, mas é parte desse deck que a gente usa. E a gente precisa trabalhar com base perfeitamente, simultaneamente. Não simultaneamente, a gente precisa chamar de profiles configurados, porque suporte para profile. Só que ele é um software bastante mais simples, né? Ele é o de domínio, né? Então, o que a gente fez? Para cada profile, a gente criou um branch. Lógico, colocou esse software, tipo lá no arquivo de programa, só colocou esse cliente, está ligado à pasta dele. E a gente criou um branch para cada profile de cada user que a gente precisa. E quando a gente vai criar o profile dele, a gente vai no checkout do branch do profile. A gente, lógico, o software fica fechado, porque binários vão ser modificados. Só que a gente vai no checkout, a gente abre o aplicativo da plataforma de escolher profile, fecha, muda também, troca outro. Então, em caso de uso, igual o Diego falou, para personagem trabalho de faculdade, personagem não só pode um monte, né? O livro de uso é mais alguém? Eu trouxe a galera de Maringá para fazer pergunta. Então valeu, galera. Qualquer dúvida, pode procurar nas redes sociais aí. Valeu!